Olá, senhores! Bora aí para uma questãozinha de calorimetria. Olha só, recipientes que são considerados bons isolantes térmicos devem diminuir o máximo possível a troca de calor entre seu interior e o ambiente externo. Como a gente sabe, isolante, não importa isolante térmico, elétrico, isolante é quem tenta isolar. Ele não é sempre que ele consegue, né? Então, no caso aí, ele tenta, mas obviamente ele acaba deixando o calor passar de fora para dentro, né? Ou de dentro para fora, dependendo do que você está colocando aí, mais quente ou mais frio que o ambiente. Para testar a eficiência de um recipiente utilizado para transportar líquidos a baixas temperaturas, então, no caso, é energia térmica do ambiente externo que vai tentar chegar lá dentro, né? Colocou-se no seu interior 2 quilos de água, inicialmente a 20 graus Celsius, e 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, formando uma mistura que preencheu completamente o interior do recipiente. Após um período de 12 horas, mediu-se a temperatura do interior do recipiente e constatou-se que era de 18 graus Celsius. Sabendo que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o do gelo é meia caloria por grama grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, qual é o módulo da taxa média de calor, olha a unidade, em calorias por hora, trocada entre o recipiente e o ambiente externo. Senhores, então nós vamos ter que descobrir qual foi a quantidade de calor necessária para todo mundo ir até a temperatura final, 18 graus Celsius, e essa quantidade de calor dividir pelo tempo que demorou para chegar nessa temperatura, que nós temos aí a informação de 12 horas. Então, para isso, olha que bacana, né? Eu tenho aí um recipiente, desenho um recipiente para vocês, eu coloquei água a 20 graus Celsius, gelo a 0 graus Celsius, e tampei esse recipiente, lacrei ele, certo? Porém, obviamente que quem isola tenta isolar, né? Não significa que consegue isolar. Então a gente percebe que calor irá fluir através das paredes desse recipiente, do ambiente para a parte interna do nosso recipiente aqui, certo? Então essa quantidade de calor vai fazendo com que a temperatura do sistema ali, da água no caso, ainda diminua um pouco, né? Mas do gelo vai mudar bastante, chegando a 18 graus Celsius. Isso significa que esse gelo vai ter que variar a temperatura, mudar o estado físico, virar líquido, né? E depois, de novo, aumentar a temperatura no estado líquido. Bom, para nós descobrirmos qual é a quantidade de calor total aí, nós vamos poder fazer isso daqui, ó. A quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor da água, que eu vou colocar aqui na cor verde, tá? Mais a quantidade de calor total do gelo para nós, que eu vou colocar na cor azul. Bom, o que vai acontecer com a água, senhores? Olha só que bacana. Nós sabemos que após a troca de calor, após essas 12 horas, todo o nosso sistema encontra-se numa temperatura de 18 graus Celsius. Isso significa que a água, que eu coloquei na cor verdinha lá, ó, ela vai a temperatura da água de 20 graus Celsius para 18 graus Celsius. Provavelmente essa água vai diminuir a temperatura, né, para menos do que 18 graus Celsius, porém, recebendo calor do meio externo, ela volta a aumentar e todo mundo chega a 18 graus Celsius. Porém, eu já posso pensar direto no início e no fim. A água vai de 20 para 18. Então, olha que bacana. Eu percebo que a quantidade de calor que a água vai trocar aqui vai ser um macete para nós, né? Afinal, ela vai apenas variar a nossa temperatura. Mais a quantidade de calor do gelo. O gelo que a gente vai ter que tomar cuidado. Olha que bacana. O gelo está no estado sólido a menos 10 graus Celsius. A primeira coisa que vai acontecer aqui, senhores, é levar esse gelo até 0 graus Celsius. Então, perceba que nós vamos ter aí uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q1, que seria a quantidade de calor para aumentar a temperatura do gelo de menos 10 para 0 graus Celsius. Então, o gelo, ele vai ter uma... perdão, não era aqui que eu queria colocar. O gelo, ele vai ter aqui uma quantidade de calor Q1, que é para variar a temperatura de menos 10 até 0. Então, esse Q1, ó, é um macete do gelo no estado sólido para ir de menos 10 até 0 graus Celsius para nós, tudo bem? Só que esse gelo agora a 0 graus Celsius, ele chegou no ponto de fusão dele, o ponto de mudança de estado físico. Então esse gelo, ele vai continuar a 0 graus Celsius, só que ele vai mudar
o estado físico dele. E essa quantidade de calor para mudar o estado físico eu vou chamar de Q2. Então eu percebo que o gelo tem um Q1, que é variar sua temperatura, mais um Q2, que é uma mudança de estado físico. Então aqui, ó, eu vou ter que ainda somar um Qmol desse gelo, passando de estado sólido para estado líquido para nós. E tem mais ainda, né? Esse gelo agora a 0 graus Celsius, ele vai receber calor até aumentar a temperatura e chegar naquela temperatura de equilíbrio lá, que nós estamos vendo que é de 18 graus Celsius. Então agora existe um terceiro calor aqui do gelo, que eu vou chamar de Q3, que é para variar a temperatura desse gelo, só que agora no estado líquido para nós, porque ele já derreteu. Então agora é mais um quimacete do gelo, só que no estado líquido para nós, né? Agora, no caso, para ir de 0 até 18 graus Celsius. Essa é a quantidade de calor total para que todo mundo chegue a 18 graus Celsius aí. Então agora nós vamos fazer continha, ó. A quantidade de calor total vai ser a massa de água, que era de 2 quilos. Como o calor específico está em caloria por grama, graus Celsius, vamos ter que colocar essa massa em gramas, né? 2 kg equivale a 2.000 gramas. Vezes o calor específico, que é 1 caloria por grama graus Celsius, e vezes a variação de temperatura, que vai de 20 até 18. 18 menos 20, a variação de temperatura da água é menos 2. Mais os calores do gelo, né? O primeiro é o quimacete, que é a massa do gelo, que vale 100 gramas. Calor específico do gelo, da água no estado sólido, é meia caloria por grama grau Celsius. E a temperatura que vai de menos 10 para 0, a final menos a inicial vai ficar 0 menos menos 10. 0 menos menos 10 dá 10, né? Mais o Qmol do gelo, que é pegar esses 100 gramas de gelo e mudar o estado físico. O calor latente de fusão são 80 calorias para cada grama, né? E mais o quimacete do gelo agora já no estado líquido, o gelo derretido. A massa dele continua a mesma, 100. Só que agora o calor específico é no estado líquido, né? E o calor específico da água no estado líquido é 1. Vezes a variação de temperatura, que vai de 0 até 18. 18 menos 0, ele varia 18 graus Celsius. Então agora a gente vai conseguir descobrir essa quantidade de calor total, né? Ó, olha que bacana. 2.000 vezes menos 2 vai dar menos 4.000. Mais o meio, 100 vezes 10 dá 1.000, né? E 1.000 vezes meio dá 500. Mais o 100 vezes 80 dá 8.000. E mais 100 vezes 18, que vai dar 1.800. Fazendo essa continha, ó, nós vamos descobrir que a quantidade de calor total que foi trocado aqui, o 8.000 com menos 4.000 sobra ainda 4.000 positivo. 500 com 1.800 dá 2.300, com mais 4.000 a gente chega que a quantidade de calor é de 6.300 calorias. A taxa média de variação que ele quer é a quantidade de calor em módulo, tá? Dividido pelo intervalo de tempo. Essa quantidade de calor que foi trocada foi de 6.300 calorias no intervalo de tempo de 12 horas. E aí nós vamos descobrir que essa taxa média ela equivale a 525 calorias por hora. Fechou? E confirma para nós aí como correta a nossa alternativa C. Beleza, meninos? Grande abraço a todos e até mais.